Eu saúdo a amada e santa igreja com a santa paz do Senhor. Amém, irmãos? Irmãos, ainda de pé, vamos abrir a palavra no Antigo Testamento, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 37. Ezequiel, capítulo 37. Aqueles que não estão com a palavra na mão, não se preocupem, ouçam com atenção, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo. Então a palavra proclamada gera fé, gera aprendizagem, gera prosperidade espiritual. E eu peço toda a atenção das crianças, da mocidade, muita atenção, busquem a palavra com reverência, porque estamos, irmãos, em terra santa. Estamos aqui no templo do Senhor para rendermos graças, adorarmos e glorificarmos o santo nome do Senhor. E não se esqueça, irmão Rogério, irmã Raíssa, que o Deus ao qual nós servimos é o Deus 3 vezes santo. E pela santidade dele, toda honra e toda glória sejam dadas a ele. Irmãos, a palavra vai dizer o seguinte, capítulo 37 em diante, irmãos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondeu Ezequiel: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: profetize para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, venha dos 4 ventos, ó Espírito, sopre sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé. Formavam um exército, um enorme exército. Palavra do Senhor, graças a Deus, os irmãos têm liberdade de aplaudir a palavra do Senhor. Podeis assentar, meus amados, com reverência. Meus amados, a palavra que tenho para os irmãos nessa noite, já relatei, irmã Vilma, para os irmãos por diversas outras oportunidades. Quando se recebe um convite para se trazer uma palavra, há um preparo, irmã Nira, há um preparo exaustivo. Hoje, por exemplo, me abstive de ir até o município de Matões, para que eu pudesse, irmã Maria Raimunda, me preparar mais, estar mais em oração, estar ouvindo aquilo que o Senhor, o Espírito Santo, tinha para mim e para nós nessa noite. E eu creio, irmãos, inteiramente que o Senhor, o Espírito Santo, que começou essa boa obra,
hoje, no culto no povoado, lá na cidade de Matões. Ouvi notícias de lá, que foi uma bênção, que o Senhor, o Espírito Santo, se manifestou poderosamente naquela celebração, naquela proclamação. E creio eu também, irmãos, que o Senhor, o Espírito Santo, irmão Rogério, continuará a falar conosco durante essa noite. Irmãos, eu conheço no livro sagrado poucos textos, irmã Dominguinhas, que nos faça, que nos provoque, irmão Vinícius, uma reflexão. Esse, irmão Antônio, é um sermão, é um texto, o texto de Ezequiel 37. Eu peço toda a atenção da mocidade para que possam não apenas entender o que for falado hoje aqui, mas também que possam compreender, levar para os vossos corações esta proclamação. É um tema de muita relevância para nós. Por isso, a nossa dedicação em aprender mais e mais e pedir ao Senhor, o Espírito Santo, que nos mova, que usa os nossos lábios, a nossa mente, para que nós possamos falar não de nós próprios, mas da parte do Senhor, o Espírito Santo. Irmãos, esse texto, ele vai nos levar, o profeta Ezequiel, aqui uma breve explicação, irmã Socorro, a respeito. O profeta Ezequiel é um daqueles homens que foi levado cativo da terra de Israel, que foi levado de Israel cativo. O rei Nabucodonosor, rei de Babilônia, ele cercou Israel, ele cercou Judá, irmã Dominguinhas, e ele tomou de assalto todo o povo de Israel. E ele levou consigo não só os jovens, as mulheres, as crianças, mas também ele levou o seu exército, levou também os idosos, e levou ali um grande número de jovens altamente preparados pelo Senhor. Mas também o rei Nabucodonosor levou também os utensílios do templo. Ele levou todos os utensílios que eram utilizados para o culto ao Senhor, ao nosso Deus. E em outra passagem, vamos ver a gravidade daquilo que o filho de Nabucodonosor fez com os utensílios do templo, mas isso ficará para uma outra pregação. Mas aí esse povo todo, irmã Nira, foi levado cativo, escravo, para o reino de Babilônia. E lá estava o nosso profeta, o nosso escritor desse capítulo 37, estava lá Ezequiel. E Ezequiel, irmão Antônio, ele passava algumas horas do dia, juntamente com outros irmãos que foram levados, irmã Giovana, cativos. Eles ficavam à margem do rio Quebar. O rio Quebar que ficava na Babilônia. E ali, imagino, irmão Vinícius, ali imagino aquela cena, o profeta ali, à beira do rio Quebar, esperando uma palavra da parte do Senhor, porque certamente o profeta Ezequiel sabia que Deus iria falar. E nós estamos aqui falando, irmãos, de um profeta como outros na Escritura Sagrada, no Antigo Testamento, homens que o Senhor, homens que diziam para aqueles que os ouviam: assim diz o Senhor. O profeta Ezequiel era um desses profetas que Deus falava pela boca dele. Por isso, o irmão Raimundo, ele dizia: assim diz o Senhor. E o profeta não deve falar de si próprio. O profeta não deve falar de experiências pessoais suas. O profeta deve falar, irmã Dominguinhas, daquilo que o Senhor confiou aos seus lábios. Por isso, irmã Nira, os profetas diziam: assim diz o Senhor. E o Senhor, irmãos, ele falava diretamente com esses homens. E as margens do rio Quebar, na Babilônia, naquele lamento grandioso que aquele povo tinha. Mas aqui, abrindo um parêntese, explicando, irmã Vilma, o porquê que aquele povo foi parar em Babilônia.
Certamente a Escritura vai nos mostrar em outras passagens, como contexto, que esses irmãos, eles pecaram. O povo de Israel ia e voltava, eles estavam em pecado. Eles oscilavam períodos de servidão ao Senhor, de obediência ao Senhor. E em outros períodos, irmã Raíssa, eles desobedeciam ao Senhor. E quando nós desobedecemos ao Senhor, a mão do Senhor certamente, irmãos, irmã Fátima, pesará sobre nós, a mão do Senhor. Então a mão do Senhor pesando sobre aquele povo, permitiu que eles fossem levados cativos, e ali à beira do rio Quebar, em Babilônia, escravizados, sem nenhuma esperança de nenhum resultado favorável. Havia ali uma desesperança completa daquele povo, e o profeta Ezequiel, ele é um desses que sofreram imensamente, porque foram tirados da sua terra natal, foram tirados do culto a Deus, foram separados do templo. O templo, irmãos, foi queimado, foi saqueado, os muros de Judá e de Jerusalém foram destruídos, uma desolação total. E ali o Senhor Deus vai mostrar uma visão para o profeta Ezequiel. Ezequiel, aqui o texto vai dizer que ele foi levado, irmã Dominguinhas, em espírito, pelo Espírito Santo de Deus. Ele foi levado a um vale de ossos secos. E o profeta vai acentuar essa descrição, irmã Maria Raimunda, dizendo que os ossos estavam sequíssimos. Mas aqui vale a pena, vale abrir aqui um parêntese para dizer que esses ossos já tiveram vida. Irmãos, esses ossos já tiveram vida. E o texto, ele vai dizer, amados irmãos, ele vai dizer que o Senhor levou Ezequiel para um vale que estava cheio de ossos. E o profeta vai relatar: ele, o Senhor, me fez andar ao redor deles. Irmãos, esta pode ser, irmã Vilma, a situação talvez da cristandade atual. Talvez seja esse, irmã Giovana, o estado de muitas denominações ditas evangélicas. Pode ser o estado de muitas igrejas, pode ser o estado de muitas denominações, esse estado que Ezequiel vai ver. E aqui ele vai dizer que a mão do Senhor, o Espírito do Senhor levou ele para o meio de um deserto. E lá havia ossos, havia morte, havia desolação, não havia vida. E irmãos, esse deserto, esses ossos secos, sequíssimos, representa, irmão Raimundo, o mundo, irmão. Representa o mundo onde nós estamos habitando, irmão Antônio, nos tempos atuais. O mundo é exatamente esse deserto, esse vale de ossos secos. E o Senhor levou o profeta Ezequiel. Irmãos, o profeta Ezequiel aqui está simbolizando a pessoa do pastor, dos pastores. Está representando a pessoa dos evangelistas, está aqui representando o papel das diaconisas, está representando aqui o papel das obreiras e dos obreiros desta seara. Aqui, irmãos, o profeta Ezequiel está também representando todos nós que ingressamos nessa caminhada, todos nós que aceitamos ao Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas almas. Então o Senhor, irmão Vinícius, nos coloca no meio desse vale que não havia mais vida. Eram ossos secos, eram ossos sequíssimos, e estavam ali todos mortos. Há muito tempo estavam mortos.
Irmãos, nós precisamos identificar, irmãos, a situação espiritual em que o mundo vive. E muitas vezes, irmãos, não nos apercebemos dentro das próprias denominações, irmão Júnior, que há muitas pessoas mortas. Há muitas pessoas espiritualmente mortas. Vou aqui citar para ilustrar e para melhorar o aprendizado dos irmãos. Foi lançado, irmão Raimundo, foi lançado no ano de 2001, irmã Maria Raimunda. Foi lançado um filme, não sei se algum dos irmãos já tiveram a oportunidade de assistir. O nome do filme, irmã Diaconisa Simone, é Os Outros. E esse filme, rodado em Hollywood, tinha como atriz principal Nicole Kidman, a atriz principal. E esse filme missionária, ele possuía um roteiro. E eu aqui falarei sobre o roteiro resumidamente. No filme, uma família na Segunda Guerra Mundial, irmã Vilma, um casal e 2 filhos. E esse casal, dentre esse casal, o marido foi convocado para a guerra. E esse esposo, Diaconisa Simone, foi para a guerra, irmão Antônio, e não voltou. Ele morreu. Ele perdeu, irmão Vinícius, a vida durante aquela batalha. E aquela mulher com 2 filhos, ela comprou uma casa, uma mansão, irmã Vilma, na Inglaterra, e foi morar naquela mansão. E os 2 filhos dela, irmã Joelma, os 2 filhos possuíam uma doença, possuíam uma síndrome, aonde aqueles filhos não podiam receber a luz do sol. E a casa, irmãos, era toda fechada de cortina nos vidros. As portas viviam fechadas. E aquela mulher, durante aquelas 2 horas do filme, ela vai estar extremamente angustiada, irmã Vilma, por causa da doença dos filhos. E ela, no desespero, já havia perdido o marido, 2 filhos doentes. Ela resolveu matar os 2 filhos. E ela atira, irmã, nos 2 filhos e mata. E depois ela atira em si própria e se mata também. Só que, irmão Antônio, eles continuaram a estar naquela casa. Aquela mãe e aqueles 2 filhos. E ela percebia que os empregados não demoravam, irmã Rose, naquela casa. Sempre estavam passando pouco tempo e saindo daquele emprego. Aí, um certo dia, ela perguntou para o atual mordomo o que está acontecendo. Por que as pessoas não demoram trabalhando conosco? Por que as pessoas não vêm nos visitar? E aquele mordomo, irmã Maria Raimunda, Diaconisa Malha, chamou aquela senhora dona da casa e disse, patroa, vamos ao cemitério, que eu vou lhe mostrar e vou explicar. O que aconteceu foi o seguinte: a senhora está vendo essa lápide? Isto aqui sou eu. A senhora está vendo essa outra lápide? Seus filhos enterrados. E esta outra lápide? A senhora. Todos nós morremos. E a senhora não percebeu que todos nós estávamos mortos. Irmãos, estou contando aqui essa história narrada desse filme para que, irmã Nira, todos nós compreendamos que nós podemos estar muito tempo mortos, espiritualmente falando. E talvez, irmã Vilma, não tenhamos nos apercebido desse fato. Talvez, irmãos, a nossa vida de oração já tenha morrido há muito tempo e nós não nos apercebemos. Talvez o nosso louvor tenha morrido há muito tempo, irmãos, e nós não nos apercebemos. Talvez a nossa vida devocional tenha morrido há muito tempo e, como aquela mulher, não nos apercebemos disso. E dessa noite, irmãos, o Senhor Deus, o Espírito Santo, está nos movendo para que nós possamos compreender o porquê que denominações
Por que que a cristandade atual, irmão Domingos, por quê? Por que que o mundo vive um estado de mortos? Estão mortos espiritualmente, mas não percebem que já morreram, irmãos. E é nesse cenário que o Senhor Deus vai lançar o pregador. É nesse cenário, diaconisa Simone, que o Senhor vai lançar as diaconisas, que Ele vai lançar os obreiros, irmão Domingos, da casa do Senhor. É nesse cenário que Ele vai lançar cada um de nós aqui presentes, para que nós possamos profetizar, para que nós possamos receber uma incumbência, uma missão do Senhor de profetizar. E o texto, amados irmãos, vai seguir com uma pergunta do Senhor Deus. O Senhor Deus vai fazer uma pergunta, irmã Fátima, para o profeta Ezequiel. E Deus vai perguntar: Ezequiel, filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Será, irmã Rose, que esses mortos poderão, irmã Vilma, a reviver? É a pergunta que Deus fez para o profeta Ezequiel. E nesta noite, irmãos, o Senhor continua perguntando para nós. Respondeu o profeta Ezequiel: Senhor Deus, tu sabes. Senhor, tu sabes, Senhor. Ou seja, o profeta Ezequiel está dizendo: Senhor, tu tens o poder de reviver. Tu tens o poder de restaurar a minha comunhão. Tu tens o poder, Senhor, de restaurar o meu casamento. Tu tens o poder de trazer à vida aqueles que morreram durante a caminhada. Certa vez, irmã Vilma, o Senhor Jesus, do livro do Apocalipse, missionária, ele vai dar uma ordem para João. João, escreva, João. Escreva a igreja de Éfeso, porque eu tenho algo contra a igreja de Éfeso. Igreja de Éfeso, eu tenho algo contra ti. E o que tenho contra ti é que tu abandonaste o primeiro amor. Irmãos, quantos de nós temos abandonado o primeiro amor? O Senhor está dizendo nessa noite, irmãos, para nós: tenho algo, Rogério, contra ti, que tu abandonaste o primeiro amor. Aquele início da caminhada na fé, onde nós tínhamos a alegria de estarmos na casa do Senhor, de participarmos de todos os eventos da casa do Senhor. O Senhor está dizendo: vocês devem voltar, igreja de Éfeso, igreja Assembleia de Deus, Ministério Internacional do Guará, em Caxias, vocês devem voltar ao primeiro amor. Nós temos, irmão Raimundo, que voltar ao primeiro amor. Nós não podemos estacionar, missionária, no meio do caminho. E nós vamos compreender nesse momento o que é, na linguagem profética, o que é estar no meio do caminho. E o Senhor Deus, ele vai dizer para Ezequiel e para nós dessa noite: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então, irmãos, Deus está aqui entregando a profecia para Ezequiel. E também, irmã Nira, o Senhor Deus está entregando para nós, através dos meus lábios, essa profecia para os irmãos. E o Senhor Deus, ele vai discorrer sobre esses acontecimentos tão necessários. E o Senhor Deus vai dizer logo no próximo versículo, e Ezequiel vai dizer no versículo 7: então profetizei como me havia sido ordenado. Então, aqui, irmãos, o profeta Ezequiel obedeceu a ordem do Senhor.
é uma condição, irmão Antônio, necessária e imprescindível, que nós, jovens, mocidade, que nós obedeçamos, irmã Raíssa, a ordem do Senhor. Temos que obedecer a ordem do Senhor. E a ordem do Senhor desta noite é que nós devemos profetizar. Nós devemos proclamar a palavra. E Ezequiel, conforme o Senhor ordenou, ele profetizou. E ele começou a observar, irmãos, enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos. Irmãos, aqui, irmãos, é o início da nossa caminhada, diaconisa Ana Paula. É o início, aqui, irmão Domingos, o profeta começou a perceber algumas mudanças, algumas alterações. Ele começou a perceber no meio daquele vale, no meio da congregação, no meio daqueles ossos secos, sequíssimos. E ele percebeu que estava vendo, irmã Maria Raimunda, barulho, ossos se juntando com ossos. Muitas vezes, irmãos, muitos irmãos da congregação, em outras denominações, tantas pelo Brasil e pelo mundo, ainda estamos nessa fase. O barulho, irmã diaconisa Ana Paula, dos ossos, ainda continuam sendo ossos secos, mas há o barulho, irmã Dominguinhas, há o louvor, já estão louvando, já estão lendo a palavra, já estão indo para as reuniões de oração, já estão indo para o ciclo de oração. A mocidade já começa a fazer um barulho de que estão se movimentando os ossos. Mas aí, irmã Nira, o Senhor vai dizer logo adiante que a obra não está concluída. E aqui, irmãos, é muito importante para que nós possamos, dessa noite, entender o processo da salvação. Precisamos entender aonde nós paramos, aonde nós estagnamos. É muito comum, irmã Rose, nós vermos crentes estagnados, que pararam no tempo, continuam, irmão Antônio, sendo apenas ossos, barulhos de ossos. Mas ele começou a perceber que aqueles ossos iam se juntando, osso com osso. Mas ele também, irmã Vilma, começou a notar que começou a aparecer músculos e tendões. Alguma coisa, irmã Dominguinhas, está acontecendo, que aqueles ossos começam a dar os primeiros sinais de vida. E aqui o escritor Ezequiel, o profeta Ezequiel, irmão Rogério, vai dizer que ele percebeu que aqueles ossos já estavam sendo recobertos com músculos. Já havia, jovens, mocidade que estão atentas. Eu glorifico ao Senhor pela vida de vocês. Ali ele começou a perceber, irmã Giovana, músculos. Começou a ver tendões. Começou a ver que alguma coisa estava acontecendo. Mas saibam, irmãos, que ali ainda não estava a obra concluída. E ele viu ossos se juntando com ossos, músculos, tendões, e começou a perceber até que já havia pele sobre estes corpos. Já havia pele se formando. Irmão enfermeiro Raimundo Andrade, um dos melhores enfermeiros que já se produziu nessa terra de Caxias, que eu tive a honra de trabalhar com ele durante décadas, ele me auxiliando em cirurgias, um enfermeiro experiente. Então, ali ele começou a perceber que havia pele sobre aqueles corpos, havia pele sobre os corpos. E ali, irmãos, pode ser o retrato, missionária, de muitas igrejas, pode ser o retrato, irmã Rose, de muitas denominações, estão com aparência de vivas. Tá? O Senhor vai dizer para a quinta igreja, das 7 igrejas da Ásia Menor, Jesus vai dizer para a quinta igreja, a igreja de Sardes, Jesus vai dizer: João, escreva para a igreja de Sardes.
E ele vai dizer, o Senhor Jesus, para a igreja de Sardes: tens nome de que vives, tens nome, mas estão mortos. Irmãos, aquela igreja, irmão Rogério, estava morta, irmão, mas não sabia que estava morta. A semelhança da nossa personagem, da pequena história que contamos aqui, ela não sabia, irmã, que estava morta. Jesus disse: vocês têm nome de que vives, tem nome, tem aparência. Jovens, louvam, já se encontram, as irmãs já estão se encontrando, já há barulho de ossos, já há o louvor, mas a obra não foi completa. Jesus disse: tens nome, tem aparência de que estão vivos, mas estão mortos espiritualmente ainda, porque falta, irmão Júnior, falta uma etapa fundamental para que essa obra seja concluída. Falta o mais importante, irmã Nira, e é aquilo que nós muitas vezes não somos levados, irmão Domingos, a buscar. Nós não somos levados a buscar a complementação dessa obra. O que é favorável para nós, irmã Socorro, é que o Senhor diz na sua palavra que aquele que começou boa obra em nós há de completá-la. E a nossa esperança, irmã Francisca, é exatamente isso, que o Senhor começou boa obra em nós e Ele há de completá-la. Isso é uma promessa do Senhor para nós nesta noite. O texto vai dizer, e Deus vai dizer: profetize, filho do homem, ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito, fala ao Espírito, assim diz o Senhor Deus: venha dos quatro ventos, ó Espírito, sopre sobre estes mortos, para que vivam. Irmãos, a nossa condição, nós temos que evangelizar, nós temos missionária que profetizar, que proclamar a palavra, nós temos que saber, irmã Vilma, como evangelizar. Muitas vezes, irmã Dominguias, nós pecamos, como quando nós vamos evangelizar o vale de ossos secos. Nós erramos, por muitas vezes, nós pregamos, usamos os argumentos: venha para Jesus, Jesus te ama, Jesus tem um grande projeto para a sua vida. Irmãos, não é assim que se evangeliza, não é assim que se profetiza, irmão Vinícius, para os ossos secos. Nós temos que saber, segundo a palavra de Deus, nós temos que saber, irmãos, como pregar para os ossos secos. E aqui eu trarei para os irmãos aqui, precisa nem abrir, 3 passagens, irmãs, no escrito de Paulo aos Romanos. Lerei para os irmãos, Romanos 3:23. Paulo vai dizer: todos pecaram, irmão, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós não temos que pregar que Deus é bom, que Deus é amor, que Deus vai salvar todo mundo. Irmãos, nós temos que abrir os olhos, temos que profetizar sobre os ossos secos e dizer: ossos secos, todos pecaram e destituídos fomos da glória de Deus. E nós poderemos ir mais adiante na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, versículo 23, quando Paulo vai dizer, irmão Raimundo, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. É assim que se deve, irmã Fátima, profetizar aos ossos secos. E também na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 12, Paulo vai dizer para nós e nos dá um maravilhoso ensinamento, se não vejamos. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Irmãos, nós temos que profetizar e pregar aos ossos secos dessa forma. Temos que pregar dessa forma,
com o evangelho, com a palavra genuína, irmãos. Por isso, irmã Fátima, a igreja de Atos, a igreja do capítulo 2 de Atos, a igreja pregava a sã doutrina. O que era aquilo, irmã Vilma? A sã doutrina. Eles pregavam, irmão Antônio, a palavra. Eles pregavam a palavra. Não eram sermões para passar a mão na cabeça da cristandade. Estamos vendo nos tempos atuais o ministério inteiro punindo e penalizando o maior pastor da atualidade do Brasil. Pastor Paulo Júnior, o maior pregador da palavra em toda a nação brasileira. Estão condenando esse pastor porque ele prega a palavra, porque ele prega a sã doutrina, a doutrina dos apóstolos. E esse mesmo povo parece que com comichões no ouvido não tem mais a capacidade de ouvir a pregação e a sã doutrina. E aqui, irmãos, e aqui é o sermão profético. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E a partir disso, irmãos, nós voltando aqui para o texto principal, nós vamos ver que o profeta, ele obedeceu à voz de Deus. E ele disse, conforme o Senhor determinou, eu profetizei. Nós devemos, irmãos jovens, mocidade, nós devemos obedecer à ordem do Senhor. Nós precisamos, irmã Giovana, ter compromisso com a obra do Senhor. Irmãos, coisa terrível é cair nas mãos de um Deus irado, a palavra nos adverte. Coisa terrível é, irmão Domingos, cairmos na mão de um Deus irado. Talvez, irmã Nira, nós não conheçamos, não tenhamos experimentado o que é cair nas mãos de um Deus irado. Irmãos, nós precisamos profetizar, pregar a palavra. Mas havia aqui, irmã Vilma, uma condição. Havia algo que era indispensável. Eu já falei aqui certa vez que em medicina, irmã Nira, existe um termo, uma expressão médica que diz assim, condição sine qua non. Uma condição, irmão Rogério, que sem ela não há. Isso quer dizer condição sine qua non. Então, qual era a condição, irmã Socorro, sine qua non, para que esses ossos secos revivessem? Faltava algo, irmão. Faltava algo. Por que a igreja, irmã Nira, a igreja primitiva, por que no sermão de Pedro, lá em Atos capítulo 2, uma pregação de Pedro, 3.000 pessoas aceitaram a Jesus? Vocês ouviram, irmão? Pensei que os irmãos fossem dar glórias a Deus. Irmãos, podem aplaudir, irmãos. Aplaudam a palavra, aplaudam a proclamação da palavra. E numa só pregação de Pedro, 3.000 pessoas aceitaram a Jesus. Irmãos, qual é a diferença? Por que a pregação atual não tem salvo as pessoas? Por que não tem chegado aos corações dos famintos pela palavra? Porque muitas vezes, irmãos, nós estamos fazendo a obra sem termos esta condição sine qua non. Muitas vezes, irmão Rogério, temos saído para evangelizar. Passamos uma manhã toda, irmão Domingos, evangelizando. Não vem uma alma para Jesus. Ninguém aparece à noite aqui, atendendo o convite da nossa pregação. Será, irmão Júnior, o que está acontecendo conosco? Será que nós estamos recebendo aquilo que o profeta Ezequiel está recebendo de Deus? E o Senhor vai dizer para Ezequiel, ele vai dizer, profetizei, obedeci a ordem do Senhor, como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, e eles viveram e se puseram de pé, formando um exército sobremodo grande.
Irmãos, aqui, irmã Dominguinhas, o Senhor disse, Ezequiel, Antônio, Maria Raimunda, pastor J. Abreu, diaconisa Amália, profetiza sobre esses ossos secos. E diz, Espírito, vem dos quatro cantos e derrama sobre estes ossos secos. E esta foi a condição, irmãos, para que aqueles ossos secos ficassem de pé. Ali, irmã Nira, é o final, é a conclusão. Muitas vezes, irmão Vinícius, o crente, ele não tem o conhecimento da palavra. Ele não sabe muitas vezes, irmã Lousa, que é preciso o derramamento do Espírito Santo. Não basta, irmão Antônio, que sejamos batizados. Jovens que era para estar mais atentos, sem sede, o pregador está aqui derramando suor e nem por isso precisou de um copo d'água. Irmãos, isso é uma palavra poderosa, irmão, é uma palavra substancial, é uma palavra edificante. Não podemos nem sequer piscar o olho, senão nós não aprendemos o ensinamento dessa palavra. Então o profeta Ezequiel profetizou. Ele obedeceu a Deus, ele obedeceu, irmã, viu uma ordem do Senhor, para que o Espírito Santo descesse sobre aqueles ossos. Irmãos, jovens, crianças, não tire a atenção de quem está do seu lado, não tire a atenção, irmão. Tá? Irmãs, parece que até estão usando celular dentro do templo, parece, né? Irmãos, então ele profetizou, o profeta Ezequiel, conforme o Senhor determinou, ossos secos, e ele profetizou que o Espírito Santo seja derramado sobre aquele vale de ossos secos. Agora, irmão Domingos, essa ordem do Senhor não será dada se nós antes não formos revestidos pelo Espírito Santo. Quando o Senhor, quando ele ressuscitou, que ele permaneceu ainda na terra por 40 dias, ele ensinou ao povo, ele ensinou aos discípulos, ele ensinou, e uma das coisas que ele disse: não saiam de Jerusalém. Não saiam de Jerusalém, até que do alto, irmã Giovana, vós sejais revestidos pelo Espírito Santo. Não há obra, irmã Fátima, de evangelização, se nós não formos revestidos pelo Espírito Santo. Nós podemos tomar café 150 vezes em casas diferentes. Nós podemos, irmão Júnior, visitar todas as casas ao nosso alcance. Nós podemos pregar para os colegas da sala de aula, os colegas da faculdade, as amigas, as vizinhas, irmã Nira. Nós podemos pregar, se nós não tivermos o Espírito Santo, não haverá nada, não acontecerá nada. Os ossos secos continuarão ser ossos secos. Então, irmãos, devemos cumprir a ordem do Senhor Jesus. Não saiam da congregação, não saiam das vossas casas, sem que do alto sejais revestidos do Espírito Santo. Pregador, e se eu fizer diferente? Eu quero ir pregar, mas eu não tenho o Espírito Santo. Não saia, porque você não pescará uma alma para Jesus. Nenhuma alma será trazida para o reino de Deus. Nenhuma alma será trazida para Jesus, se nós não formos antes revestidos pelo Espírito Santo. Por que a pregação de Pedro foi tão poderosa? O poder, irmã Vilma, não estava em Pedro. O poder não estava em Paulo, o poder não estava em João, o poder não está em Edifran, não está o poder em Elton Mesquita, não está em nenhum de nós. O poder está do Espírito Santo. Glória a Deus. Nós precisamos ser revestidos, irmã. A nossa vida cristã tem sido uma vida de derrotas. Nossa vida cristã tem sido de derrotas. Nós temos trazido, irmã Rose, poucas pessoas para Jesus. Mas também
dentro do templo mascando chiclete, dentro do templo abrindo o celular e mostrando para quem está do lado, dentro do templo sem nenhuma reverência. Como é que nós seremos jovens revestidos pelo Espírito Santo? Se nem sequer reverência nós temos pelo Senhor, como é que Ele será derramado sobre as nossas vidas? Como é que nós seremos, como o Senhor Jesus disse para Pedro: Pedro, tu és pescador de peixe, e eu te farei a partir de hoje pescador de homens. Quando é, irmã Dira, que o Senhor dará esse depoimento e esse testemunho sobre nós? Que nós seremos pescadores de homens. Irmãos, nós precisamos mudar essa realidade. E essa realidade começa de nós, começa de Jerusalém. Nós não podemos sair de Jerusalém até que do alto sejamos revestidos pelo Senhor o Espírito Santo. Irmãos, a cristandade está sendo movida só com a força do braço. A cristandade está sendo movida pela força do intelecto, da capacidade de pregar, da capacidade de louvar, de adorar, mas sem o Espírito Santo. E sem o Espírito Santo é impossível agradar a Deus. É impossível agradarmos a Deus sem que nós sejamos revestidos pelo alto, do alto, pelo Senhor. Foi promessa, irmã Socorro. O Senhor Jesus, quando subiu, Ele disse: eu vou subir, mas não se entristeçam. Eu mandarei o outro Consolador. E Ele habitará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E essa foi promessa. Mas o Espírito Santo não entra em qualquer casa, irmã Maria Raimunda. Lembre-se do que Paulo disse: não sabeis vós que vós sois templo do Espírito Santo? Será que o Espírito Santo, jovem, vai entrar no coração de uma pessoa imoral, indecente, que fala palavrões, que conta piadas imorais? Será que o Espírito Santo vai entrar dentro dessa pessoa? Paulo disse, não sabeis vós que vós sois templo, casa do Espírito Santo? E que o Espírito Santo não habita, diaconisa Ana Paula, em casas feitas por mãos humanas. Ele só pode habitar em nosso coração. Mas para isso, nós temos que passar pelo novo nascimento. Lembremos-nos da pregação de Nicodemos com Jesus. Jesus disse: Nicodemos, se tu não nasceres da água e não nasceres do Espírito, jamais verá a glória de Deus. Jamais. É uma condição sine qua non. Sem o batismo nas águas e sem o derramamento do Espírito, jamais chegaremos à glória. Jamais veremos a glória de Deus. Por isso, irmãos, por isso a palavra vai dizer: são muitos os convidados, porém poucos os escolhidos. As igrejas estão cheias, irmãos, lotadas, mas poucos serão os escolhidos, porque nós precisamos passar pela experiência do novo nascimento, do recebimento e do derramamento do Espírito Santo. Aí sim haverá poder. Aí sim a palavra vai transformar ossos secos, vai colocar músculos neles, tendões, pele. E finalmente a Escritura vai dizer: e eles se colocaram de pé, formando um grandioso exército. Irmãos, que nesta noite, irmãos, esta palavra nos admoeste. Irmã Dira, essa palavra, eu sei o endereço dessa palavra. Deus está falando a partir do pregador com todos nós, irmã Francisca, com todos nós nessa noite, que nós precisamos acordar para esta realidade. Nós devemos sair do vale, devemos profetizar sobre o vale, profetizar sobre os ossos secos, para que eles possam reviver. E nós temos que profetizar que o Espírito Santo seja derramado. Pouco se fala sobre a doutrina do Espírito Santo. É uma doutrina, irmãos,
esquecida nos púlpitos. Pouco se fala no Espírito Santo. É como se ele nem sequer existisse. Até parece para alguns crentes que só há a pessoa do Pai e a pessoa do Filho. Irmãos, a obra é do Espírito Santo. É Ele que sopra. É Ele que sopra sobre os ossos secos. Que esta palavra poderosa, não por minha causa, poderosa pela sua essência. Ela é poderosa porque ela salva, porque ela ressuscita mortos espirituais. Ela revive ossos secos. Que essa palavra, irmãos, encontre um lugar nos nossos corações nessa noite. Que esta palavra encontre um terreno fértil nos nossos corações, para que ela possa nos ensinar, nos admoestar, nos incomodar e fazer com que nós prosperemos espiritualmente. Aí sim a palavra será proclamada, profetizada, e esses corpos irão se levantar, se colocar de pé e compor o exército dos salvos, o exército dos salvos em Cristo Jesus. Eu agradeço, amados, a Deus o Pai, por essa maravilhosa oportunidade, por essa riquíssima e substancial palavra que o Espírito trouxe para nós nessa noite. Eu agradeço humildemente diante do Senhor por Ele ter usado esse vaso tão simples, tão pequeno, tão insignificante, mas que Ele usa quem Ele quer, e que a palavra possa voltar com conteúdo. A palavra diz que a palavra jamais voltará vazia, que ela volte com bênçãos, que ela volte com renovação, que ela volte com uma igreja com outra posição, com outro conceito, entendendo tudo isso que foi pregado. Glória a Deus, glória a Jesus e glória ao Espírito Santo.